Amados, vivendo com propósito. Você sabia que para viver com propósito tem que ser de propósito? Para viver com propósito tem que ter a inclinação e o desejo de buscar as coisas do céu. Não há como nós, por inércia, vivermos um propósito do Senhor. Porque aprove a Ele entregar esse desejo ao nosso coração. E quando nós nos engajamos, quando nós destemidamente buscamos a face do Senhor, buscamos aquilo que Ele tem para nós, Ele se revela a nós. E Ele se revela de forma graciosa e Ele nos coloca em sua história. Quando nós decidimos viver os propósitos de Deus, Ele faz questão de mudar a nossa sorte, de mudar a nossa realidade, de mudar a nossa mentalidade, de mudar a nossa visão e perspectiva das coisas. Porque não há como um ser terreno viver coisas celestiais se não for através do toque divino. Não há como nós vislumbrarmos as coisas do céu ou as próprias coisas da terra com um olhar celestial, se não for o Senhor mesmo tirando as escamas dos nossos olhos, assim como Ele fez com Paulo, e mudando o nosso coração, mudando a nossa inclinação, mudando os nossos desejos, para que se tornem não mais desejos ensimesmados, não mais desejos próprios, mas agora então desejos do reino de Deus. E eu quero falar um pouco mais contigo nessa noite em relação a isso, e eu creio que o Senhor estará revelando a nós um pouco mais a respeito do que é viver debaixo de um propósito divino para as nossas vidas. A pastora iniciou essa série domingo passado, de uma forma muito de Deus, e conversando com a pastora ao longo dessa semana, em homenagem ao mês das mulheres, então, resolvemos focar o nosso coração entendendo que Deus traria uma revelação para nós nessa noite, na vida de Esther, a rainha Esther. A rainha Esther foi uma mulher que viveu num período um pouco depois do cativeiro babilônico. Um período onde o povo hebreu havia experimentado por 70 anos opressão. Havia experimentado uma vida de necessidade, de escravidão, de falta, de saudades da sua própria terra. Havia experimentado uma vida de muita tristeza. Mas no momento em que Esther, em que a história é estabelecida, este tempo já havia acabado. Muitos do povo hebreu já haviam voltado para Israel. Já haviam reconstruído o templo, já haviam reconstruído as muralhas, mas havia um pequeno grupo ainda no meio do reinado persa, na Babilônia. E é no meio desse contexto, é nesse tempo, na história, onde a história da rainha Esther traz ali uma narrativa daquilo que o Senhor fez em favor do seu povo. Eu vou contar bem rapidamente, eu sei que a maioria já conhece essa história, mas eu não quero deixar ninguém de fora dela. Havia um casal de reis, o rei da Pérsia, chamado Assureu, e uma rainha chamada Rainha Vaste. E este casal, então, eles estavam ali reinando, e num determinado momento, numa festa delongada do rei Assureu, ele pede para que a Rainha Vaste se apresente perante os seus convidados para mostrar a beleza da mulher que ele havia constituído rainha. E naquele momento, então, ela se indigna daquela situação e ela diz que não vai se apresentar. E o rei, junto com todos os seus sábios ali, decidem, então, tirar o reinado, tirar a coroa
da rainha. E o rei Assureu então deixa a rainha Vaste, tira ela daquele lugar, daquela situação, e fica um período sem ninguém. Até que num determinado momento ele então escolhe e pede para que pessoas ali que estavam cuidando disso, para irem buscar mulheres de todo o seu reinado, mulheres que não haviam se casado ainda, para estarem ali, para serem escolhidas pelo rei, para que o rei de todas as mulheres pudesse tirar então uma rainha. E no meio dessa história é onde uma mulher chamada Esther, colocado o nome persa, para que ela pudesse então esconder a sua origem, Hadassa, sua origem hebreia, e então pudesse assumir esse lugar e ser uma das concorrentes ao trono de rainha persa. E no meio dessa história, amados, o Senhor revela algo muito profundo para o seu povo. Eu quero lembrá-lo que o povo hebreu era um povo que não se misturava com nenhum outro povo. A partir do momento em que você nascia judeu, você não podia se casar com mais ninguém. De um outro tipo de povo, de um outro lugar, de uma outra nação. E o Senhor faz questão de colocar essa história, onde um reinado persa que oprime o povo hebreu, aceita uma hebreia para dentro do seu reinado, num contexto onde o povo hebreu não fazia nada em favor do povo, para que hoje os judeus pudessem olhar e dizer, espera aí, há uma história no Antigo Testamento onde o povo hebreu foi escolhido do nada para participar de um reinado de um outro povo. E que pudessem olhar para Jesus. E quando ele é rejeitado pelos seus, e então escolhe os gentios para trazer salvação aos seus, através dessa história, essa realidade pode ser compreendida. E eu quero aprofundar com você um pouquinho mais a respeito de alguns momentos na vida da rainha Esther. Porque Esther aqui, amados, ela está representando a igreja que vive o propósito do Senhor. Nós sabemos que no final da história, a rainha Esther, ela livra todo o povo hebreu de um genocídio. Ela livra todo o povo hebreu de um assassinato em massa por conta de um homem chamado Ramã, que planeja e consegue convencer o rei desse assassinato em massa. E ela, vivendo o propósito do Senhor, estabelece aquilo que estava estabelecido no céu, na terra. E viver os propósitos do Senhor é justamente viver aquilo que é estabelecido no céu, na terra. Só que para que Esther chegasse onde ela chegou, para que Esther vivesse o que ela viveu, para que Esther estabelecesse na terra aquilo que estava conectado no céu, ela precisou viver algumas realidades no meio desse percurso. Porque sabe, amado, o que acontece? Muitas vezes, nós queremos começar de trás para frente. Muitas vezes nós queremos viver o glamour e a glória de viver um propósito do Senhor, sem decidir se colocar no trilho do caminhar com Deus e amadurecer com Deus. Muitas vezes nós queremos coisas nobres e grandiosas, mas não conseguimos ter a estabilidade sequer de permanecer nas coisas pequenas. E o Senhor nos diz que quando somos fiéis às coisas pequenas, aí sim Ele nos coloca nas coisas grandes.
No momento em que Esther é escolhida e ela se apresenta no palácio real. No capítulo 2, versículo 9, a palavra diz assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Este momento é o momento onde Esther é escolhida e acolhida para o palácio real, para começar o processo de seleção de rainha. Este momento é o momento onde a formosura de Esther agrada ao súdito real, que a escolhe e a traz para o reino, para dentro do reinado, para dentro de uma nova realidade, de uma nova perspectiva. E eu quero dizer para você nessa noite, igreja, que assim é quando o Senhor nos escolhe e nos tira das trevas e nos traz para a maravilhosa luz. Nós muitas vezes olhamos para nós mesmos e não vemos beleza nenhuma. Nós muitas vezes olhamos para nós mesmos e não conseguimos nem compreender porque Ele primeiro nos amou. Mas fato é que Ele nos amou. Que Ele nos chamou de uma escuridão, Ele nos chamou de trevas, Ele nos chamou de um lamaçal de pecados e nos trouxe para este novo reinado. Sabe por quê? Porque o Senhor encontrou formosura em nós. O Senhor olha para nós com olhos de amor. O Senhor olha para nós com olhos dos quais nós não conseguimos nem compreender. Mas Ele olha para nós com formosura. Ele encontra formosura em nós e nos chama. E nos acolhe para um novo reinado, para uma nova realidade, para um novo tempo. E Ele só não nos chama, mas Ele nos oferece. Veja aqui que apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos. Naquele momento, Esther recebeu tudo o que ela precisava para estar vivendo debaixo dessa nova realidade. E sabe o que acontece, amados? Muitos de nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas nós não vivemos debaixo da realidade e da liberdade que Ele nos propõe. Nós permanecemos escravos de nós mesmos, permanecemos escravos das nossas histórias antigas, permanecemos escravos de tudo aquilo que aconteceu de errado nas nossas vidas e não conseguimos nos desvincular daquilo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que quando o Senhor te chamou, Ele fez questão de se revelar totalmente a você, para que você se tornasse uma nova criatura e livre de todo pecado, de toda escravidão, de toda corrente, de toda amarra, de toda história que você possa já ter vivido no passado, que te envergonha. Você hoje é livre. Você hoje é livre. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, amados. O Senhor te tirou de onde você estava, e seja lá onde você esteve, não importa para Deus. Porque hoje você está nos palácios reais do reino do céu. Hoje você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro imaculado. Aquele que não tinha nada do que se envergonhar e que morreu por mim e por você. Imagine Esther andando naquele lugar. Imagine Radassa ou Esther andando naquele lugar, contemplando os novos aposentos, olhando para aqueles olhos caríssimos que talvez ela um dia sonhou em ouvir falar.
Um lugar que ela nem esperava, nem sonhava em pisar. E ela ali com aquela liberdade. E a palavra nos ensina que era um período de 1 ano onde essas mulheres se preparavam para se apresentarem ao rei. 1 ano. Mulher, você que gosta de se emperiquitar. Imagine 1 ano, 6 meses passando um óleo de um tipo e 6 meses fazendo outras coisas para se embelezar. Num spa real. Tem gente até recebendo em nome de Jesus aí. Imagine, mas eu quero te dizer nessa noite que é exatamente isso que Deus faz numa atmosfera espiritual e na nossa alma, quando nós nos achegamos a Ele. Ele diz para nós, ei, acabou o sofrimento. Acabou aquele tempo que você viveu no passado e que você era machucado, porque eu estou contigo hoje. Eu cuido de você. Eu sou o teu dono agora. Você não é mais dono de você mesmo, deixa eu cuidar de você. É o Senhor falando conosco o tempo todo, porque essa é a nova realidade que nós podemos desfrutar dele. Nós precisamos aprender a recebermos a graça do Senhor. Precisamos aprender a nos deixarmos sermos envolvidos por aquele que cuida de nós. Não lute contra Ele, se entregue para Ele. Não se prenda nas coisas que Ele já te libertou. É o primeiro passo. Porque não tem como nós falarmos de propósito, não tem como nós falarmos a respeito das coisas do céu, se nós, primeiramente, nós não nos desvincularmos das coisas da terra. Não tem como nós falarmos a respeito de coisas celestiais que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Se nós, primeiramente, não nos desvincularmos daquilo que é terreno e nos machuca até hoje. Seja livre em nome de Jesus nessa noite. Deixe os teus traumas nos pés da cruz. Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração, e darei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o Cristo que te comprou. Esse é o Cristo que te resgatou da cruz. E se você ainda carrega algum tipo de rabugice, se você carrega algum tipo de mau humor dentro de você, se você carrega algum tipo de trauma, e como se a tua alma andasse mancando todos os dias, porque um dia aconteceu alguma coisa com você, e você não consegue se desvincular dela, deixa eu te dizer algo, deixa eu te dar uma novidade nessa noite, Ele já resolveu esse problema, agora larga o osso. Larga o osso. Se Ele já levou, por que você está carregando? Tem alguém aí? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não se condene daquilo que o Senhor já te perdoou. No versículo 17, do capítulo 2 de Esther, o texto diz que o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor. Esse favor aí, é o favor imerecido. Sabe qual é o nome disso? Graça. Alcançou perante ele favor e benevolência, bondade, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Estou aqui para te lembrar de um casamento que está para acontecer. Esse casamento
é do noivo com a noiva. E essa noiva se chama Igreja de Jesus. Eu estou aqui para te lembrar que um dia não haverá mais sofrimento, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, e nem o sol será mais necessário, porque nós estaremos face a face com o nosso Deus. Você está aqui nessa noite? Amados, se há um motivo para você acordar todo dia de manhã, mais faceiro do que minhoca num lugar cheio de terra, é esse motivo de sabermos que passaremos uma eternidade com Deus, e Ele já reservou um lugar para você. Ele já reservou um lugar para você, e é melhor do que qualquer coisa que você pode vislumbrar. Sabe, amados, uma época eu ficava sonhando como seria o céu. Eu já parei de fazer isso porque eu já descobri que não tem condições. Mas eu ficava imaginando voando, dançando, correndo em lugares, passando no meio de parede. Coisas que a gente não consegue fazer aqui, né? Posso te dizer algo? Vai ser algo muito além do que se todos nós um dia pararmos para escrever como nós gostaríamos que o céu fosse. Vai ser muito melhor do que isso, porque a nossa mente não consegue nem conceber. E Ele tem preparado para aqueles que o amam. Ele tem preparado para cada um de nós que entregamos o nosso coração na presença dEle e dizemos: eis-me aqui, Senhor, eu te amo. É tão simples que a gente às vezes nem acredita. É tão simples que as pessoas tentam sempre deixar complicado. Mas é tão simples que basta um sim verdadeiro para mudar a tua realidade e te tirar do meio daquela escuridão para te levar para os aposentos reais. É simples assim, igreja. É pela graça, favor e merecido. Favor e merecido. Nós nunca seremos dignos disso, mas o Senhor assim escolheu. Se você quer viver um propósito do Senhor na tua vida, você precisa se despir de todo o esforço, de tudo aquilo que você acha que é através de você, que é por causa de você, e se conectar com as verdades do Senhor, para que você seja livre e não carregue nenhuma carga na sua vida, em nome de Jesus. Segunda verdade que Esther nos ensina é que Esther, ela assume o seu chamado. Há um momento na história onde Esther está se preparando, onde ela é escolhida rainha. Só que nesse momento onde ela é escolhida rainha, há uma grande confusão, onde o seu primo, Mordecai, judeu, estava sofrendo ameaças de um homem chamado Hamã, por causa de uma falta de obediência de Saul, lá atrás, quando o Senhor manda ele exterminar um povo numa guerra, e ele não extermina. A descendência deste rei, que ele não extermina, é Hamã. E no momento onde o Senhor havia dado a oportunidade para que o povo hebreu vencesse aquela batalha, e Saul não vence, ao ponto de ter que levantar o profeta Samuel para fazer justiça com as próprias mãos. Nesse momento, o povo hebreu todo estava sofrendo ameaças de Hamã, deste homem que lá no passado, quando Deus ordenou algo a Saul, Saul não obedeceu. E então esta guerra havia sido levantada. Mordecai, primo de Esther, chama Esther, conta a Esther a realidade de que o rei já havia estabelecido um decreto para matar todo o povo hebreu. E ele se encontra então ali com Esther num segundo momento. E ele diz para ela assim: olha, quem sabe, se não foi para nos livrar da morte, que você foi estabelecida rainha. Está lá no capítulo 4, versículo 14. E aí no versículo 16, depois de relutar um pouco, Esther responde assim: vai,
ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Mordecai oferece para ela a seguinte proposta: olha, já que você é rainha, se apresenta então para o rei e diz para ele o que está acontecendo. Porque se ele encontrar graça em você, ele pode livrar o povo hebreu da morte. E ela então diz: ok, chama todo o povo, façam um jejum. E eu então me apresentarei para ele e vou tentar rever este decreto. Mas mesmo sabendo que se ele não estender o cetro dele a mim, eu possa morrer, eu irei. E assumir o chamado divino, amados, é aceitar uma inconformação no meio dos conformados. Aceitar um chamado de Deus, viver com propósito, é quando você parece que tem algo queimando dentro de você que você precisa resolver. E parece que mais ninguém pode a não ser você. Um bom sinalizador de você estar sendo chamado pelo Senhor para fazer algo é quando você tem o desejo de fazer alguma coisa e parece que ninguém mais em volta de você está vendo o que você está vendo. É o Senhor te chamando. É o Senhor mexendo as águas, como a pastora falou, né? Dentro do teu coração. Naquele momento, para que no meio dos conformados, no meio daqueles que não estão nem aí com nada, seja levantado alguém para fazer a história para o reino de Deus. Houve um grande homem de Deus chamado John Wesley. Ele foi um dos fundadores da igreja metodista. Um homem que foi banido de dentro da igreja e pregava nos campos. E John Wesley, num determinado momento, ele monta a igreja dele, estabelece ali uma igreja e um apartamento onde ele morava em cima da igreja que ele havia estabelecido. Quando ele morre, aquele lugar então se torna um museu nos Estados Unidos. E um dia, numa excursão de ensino médio, ensino infantil, algumas crianças vão ali visitar a casa do grande pregador John Wesley. E elas entram, conhecem aquela casa, conhecem o quarto, e bem colado ao quarto de John Wesley havia uma outra pequena sala, que era onde este homem, todos os dias de manhã, antes de sair de casa, se ajoelhava e buscava a face de Deus. E as crianças fazem aquele passeio, voltam para dentro do ônibus, o professor conta a quantidade de crianças e vê que está faltando uma criança. E ele volta então procurar essa criança, onde é que foi parar essa criança, cadê essa criança? E ele começa a procurar, sobe, vai na sala, vai nos lugares, chega no quarto, e naquele lugar onde John Wesley se ajoelhava para orar, estava ali a criança, ajoelhada, falando com Deus. E o professor delata que a criança dizia assim: faça, Senhor, assim como o Senhor fez com John Wesley na minha geração. O nome dessa criança é Billy Graham. Toda vez que eu conto essa história eu me emociono. Um inconformado no meio dos conformados. Alguém que pode resolver alguma coisa para o reino de Deus, onde ninguém está nem aí. Basta um. Basta um. Deus tem alguma coisa que Ele não liga muito para a quantidade, amados. Quando o Senhor foi falar com Gedeão para fazer uma grande guerra, Ele mandou o povo embora. Ficou com 300. Daqui a pouco nós teremos 300 cadeiras aqui, quem sabe? Sabe, amados, basta um inconformado.
Basta um que assuma a responsabilidade para si, mesmo não sendo sua. Porque seria uma grande heresia dizer que a responsabilidade é minha. Não é. Deus é grande demais para colocar a responsabilidade num homem só. Mas quando aquele inconformado se levanta, ele assume aquela responsabilidade. E ele diz assim, olha, deixa comigo, que eu vou lá, Senhor, e resolvo essa parada. Basta um inconformado, basta um corajoso, para se apresentar diante do rei e dizer, olha, pode ser que não dê certo, se eu morrer, morri. Mas se o rei encontrar graça em mim, grandes coisas acontecerão. Quem vive no propósito, vive também na dependência dos irmãos para o auxiliarem. Esther não bateu no peito e disse, deixa comigo. Ela falou, gente, vamos jejuar. Vamos buscar a face de Deus. Ela bateu no peito e disse, eu vou. Mas antes disso, eu preciso da oração de vocês. Eu preciso da unidade do corpo. Não tem como a minha mão tomar uma decisão por si só, se todo o corpo não estiver de acordo com ela. Não tem como o meu pé tomar uma decisão por si só, se todo o meu corpo não estiver de acordo com ele. Se isso acontece, o nome disso é disfunção. Mas o Senhor fez de forma onde nós precisamos uns dos outros para vivermos o propósito de Deus. Quem vive no propósito, vive de fé. Porque num momento ela disse, se eu perecer, eu pereci. Sabe, queridos, planejar é bom demais, extremamente valioso e importante. Mas vai haver um momento onde viver para o Senhor vai requerer fé, somente fé. Não vai ter nada para pisar, não vai ter cálculo para fazer, não vai ter lógica para se apoiar. Vai ser somente fé. Um povo que acredita num Deus que ainda que Ele não nos salve de uma fornalha, ainda que a figueira não floresça, Ele é conosco. Ele é conosco. Ele é contigo. Ele é contigo. Se incline às coisas do Senhor. Dedique o seu tempo às coisas do reino. Busque o propósito das coisas do céu. Não fique ensimesmado, vivendo a tua vida. Uma vida que não vai te levar para lugar nenhum se não for debaixo de um propósito celestial. Isso não quer dizer que todo mundo tem que ser pastor, evangelista, profeta, apóstolo, mestre. Não quer dizer isso. Mas isso quer dizer que você sabe o que o Senhor tem para a tua vida e você está caminhando em direção àquilo. Seja isso no teu trabalho, seja isso no bairro onde você mora, seja isso com as pessoas que você conhece, seja isso entre os teus familiares, seja isso no ministério. Mas o Senhor tem um plano para a tua vida, Ele tem um propósito para você, e esse propósito é de propósito. Se você não sabe o que o Senhor quer de você, hashtag fica a dica, coloca a cabeça no pó e pergunta para Ele. Abra a palavra de Deus e ouça dele através das Escrituras. Mas viva uma vida com propósito, viva uma vida que tem porquê de existir. Se você ficar correndo, vivendo a tua vida atrás das suas riquezas, amados, vocês vão viver atrás do vento. O apóstolo Paulo diz, olha, eu aprendi a viver no muito, a viver no pouco. Eu aprendi a ter tudo e a não ter nada. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Ele estava engajado em um propósito, e o propósito dele não era aquilo que os olhos dele viam, não era aquilo que o corpo dele contemplava e desfrutava, mas era a respeito de coisas vindas do céu. E você pode ter a tua empresa, você pode ser bem-sucedido, e ali dentro, o Senhor tem um propósito para você. E o propósito dele para você não é ser bem-sucedido financeiramente, é ser bem-sucedido ministerialmente. Dentro do teu negócio você pode ser um porta-voz, um mensageiro das boas novas. Pregar o evangelho não é tarefa só para o evangelista, não. É para o corpo de Cristo. Orar por cura não é só para os presbíteros, não. É para aquele que tem fé e crê. Que o Senhor possa continuar falando conosco em nome de Jesus. Terceiro e último para acabar. Esther, no meio de sua história, no momento em que ela está na sua maior tensão, no seu maior ápice, no momento onde ela está ali perante o rei, ela tem que resolver uma pendência. E eu quero dizer para você nessa noite que se você sonha em viver os propósitos de Deus, você precisa resolver as suas pendências, amados. No capítulo 2, versículo 20, o texto diz assim: Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriria o mandato de Mordecai como quando a criava. Lá no capítulo 7, lá na frente, quando ela está perante o rei, no versículo 3, o texto diz assim: Então respondeu a rainha Esther ao rei e disse: Se perante ti, ó rei, me achar favor, se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Esther havia escondido por todo o seu trajeto que ela era hebreia. Porque ela sabia que se ela declarasse que ela fosse hebreia, ela correria risco de vida. E naquele momento, ela foi desafiada a falar a sua origem. Será que na cabeça de Esther, ela tinha mais medo do rei não responder ao seu pedido pelo seu povo? Ou ela tinha mais medo de dizer que era hebreia, e o rei que havia feito ela rainha, dissesse para ela: você mentiu para mim até agora? Amados, ela estava vivendo uma mentira. Ela estava vivendo uma pendência que em algum momento isso iria bater na porta dela. Eu quero dizer para todos nós nessa noite, se Deus habita em você, Ele vai pegar todas as suas pendências, trazer à luz e perguntar para você: e aí, vamos resolvê-las? Porque viver na presença de Deus, preste atenção no que eu vou te dizer, viver na presença de Deus é viver de santidade em santidade. Eu lembro que quando eu namorava a minha excelentíssima esposa, nós morávamos em Orlando uma época, e estávamos namorando ainda, morava no apartamento dos meninos, e ela morava no apartamento das meninas. Chegando o dia dos namorados, nós ali meninos, decidimos em fazermos uma janta para elas. Só que assim, queridos, a casa que a gente morava era assim, ó, ela era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha televisão, não tinha nada. A única coisa que cada um tinha era um saco de dormir e uma caixa de sapato onde cada um guardava os seus documentos e coisa que usava de criado mudo também para botar o alarme do lado para despertar. Nós vivíamos assim em Orlando na nossa época de solteiro. Eu fui para os Estados Unidos com uma mochila de roupa e uma mala de livro. E não tinha mais nada. E aí a gente, poxa vida... o das mulheres tinha tudo, né? Você entrava das mulheres, era cheiroso, tudo diferente, né? E a gente vivia lá, é óbvio, porque tinha comida,
E aí decidimos então fazer um jantar do Dia dos Namorados para elas. E brasileiro, esperto, né? Esperto, né? Sabe que se compra coisa no Walmart pode devolver e pegar o dinheiro de volta. O que nós fizemos? Uma vaquinha. Fomos no Walmart, compramos mesa, cadeira, copo, prato, garfo, faca e montamos. Porque quando a gente convidou elas, né, porque foi muito incrível, amados, porque nós estávamos vivendo uma época onde eram 3 casais namorando e os 3 casais se casaram hoje e se guardaram em santidade durante todo o tempo de namoro, mesmo longe dos pais em outro país. Mas olha só, você que é jovem, fica a dica, é possível, viu? Não se entregue para os seus desejos carnais, porque é possível. Prova de fogo, glória a Deus, passamos. Compramos tudo, preparamos, elas perguntando como é que vocês vão fazer um jantar para a gente no apartamento de vocês. Surpresa! Chegamos lá, preparamos uma janta, elas chegaram, ficaram, poxa, que legal, eles compraram mesa, cadeira, copo, tudo. Fizemos aquela janta, miojo à gratin. Rimos, tivemos uma noite muito legal. Cada um se despediu, foi para o seu apartamento. Dia seguinte, dá-lhe embalar tudo bonitinho e devolver para a morte para pegar o dinheiro de volta. Sabe, amados, aquilo naquela época para mim era normal. Aquilo naquela época para mim era o meu padrão. Aquilo naquela época para mim era exatamente onde parava o meu juízo. Eu pensava assim, eu vou guardar tudo bonitinho, arrumadinho, limpinho, ninguém vai saber nada, não tem problema. Hoje aquilo para mim é uma aberração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo trabalha dentro de nós. E Ele vai nos aperfeiçoando ao ponto de que as pendências vão sendo eliminadas. E é muito engraçado porque existem valores que são desnivelados com outros. Porque enquanto nós vivíamos em santidade, enquanto nós nos guardávamos de toda a imoralidade para vivermos um namoro santo e casarmos da forma correta, eu fiz uma aberração dessa. Porque haviam descompensações na minha natureza que precisavam do toque do Senhor. O nome disso é pendências. E todos nós temos elas. Todos nós temos elas. É por isso que nós nos chocamos quando andamos juntos. Porque nós andamos juntos e olhamos atitudes de pessoas que estão do nosso lado e falam assim, poxa vida, mas como que essa pessoa com tantos anos de igreja faz uma aberração dessa? É porque ainda há necessidade de um toque do Senhor naquela área para que haja então a resolução daquela pendência. Esther estava ali com uma meia verdade. Toda meia verdade é uma meia mentira. E meia mentira não existe, então é uma mentira. Ela estava ali se protegendo com unhas e dentes. Até que não deu mais tempo, ela se apresentou na presença do rei. E ela teve que falar, olha, eu sou hebreia. Eu sou hebreia. Eu menti para você. Mas eu estou aqui me redimindo. Eu quero dizer para você que o teu rei releva todas as suas pendências e te perdoa de todas elas. Porque se você lê com um pouco mais de atenção no texto, você vê que Deus não se importou com essa notícia. Que o rei não se importou com essa notícia. Não se importou a tal ponto de que ele foi resolver o que precisava ser resolvido. E condenou Ramã de ter feito o que fez. Mas nós muitas vezes nos envergonhamos. Nós muitas vezes
Temos medo de nos despirmos na presença uns dos outros, na presença de Deus. Mas o Senhor, Ele tem um banquete para você. O Senhor, Ele está te recebendo para você se despir e resolver todas as pendências. E não só resolver as tuas pendências com Deus, mas resolver as tuas pendências uns com os outros. Uns com os outros. Sabe o que me fascina na história de Zaqueu? É que Zaqueu não falou, ok, Senhor, daqui para frente eu serei uma nova pessoa. Ele volta para trás e diz assim, eu vou resolver item por item daquilo que eu deixei passar. A todos aqueles que eu roubei, darei 4 vezes mais. A todos aqueles que eu falei mal, eu vou pedir perdão. De todos aqueles que eu senti ódio e raiva no passado, eu tenho uma pendência com eles. De todos aqueles que eu magoei com as minhas palavras, eu tenho uma pendência com eles. De todos aqueles que eu usurpei, eu tenho uma pendência com eles. Eu me lembro um irmão uma vez aqui na igreja, faz anos já. Chegou para mim com uma ferramenta. E falou, pastor, o que eu faço com essa ferramenta aqui? Eu roubei do trabalho antigo que eu ia. E agora o Espírito Santo não está me deixando dormir, porque eu me deparei com essa ferramenta na minha garagem. Eu falei, você está incomodado pelo Espírito Santo? Ele falou, eu estou. Então eu falei, você volta lá e devolve. Porque há uma pendência. Há uma pendência e o Senhor, Ele vai trabalhar em você de tal forma que se há uma pendência, Ele vai tirar o teu sono. E eu oro em nome de Jesus. Eu quero ver se a igreja dá amém para essas coisas. Eu quero ver, em nome de Jesus, que o Senhor tire o teu sono, se houver uma pendência que você precisa resolver. Isso é evangelho. É quando o Espírito Santo entra dentro de você e Ele tira a tua paz. Poxa, mas não era para ter paz? Ele tira para resolver. Depois Ele devolve. E devolve em dobro. Mas muitas vezes Ele tira. Porque você precisa ir lá, falar com aquele irmãozinho que está lá, pendurado, está na garganta. Amado, vai pedir perdão, vai perdoar. Seja livre em nome de Jesus. Resolva as suas pendências o mais rápido possível. Porque se você quer viver propósito com o Senhor, você precisa resolver o que está pendente. Porque o Senhor não vai confiar coisas em você. Se o teu coração for duro, que nem uma pedra. Esther teve que se quebrantar com risco de perder a vida para resolver uma pendência que ela tinha com o rei. Imagina Esther indo dormir todos os dias, deixando aquela coroa do lado, sabendo o risco que ela estava vivendo em não ser aceita pelo rei, se ele descobrisse a verdade. Mas o Senhor, quando Ele olha para um coração, preste atenção no que eu vou te dizer, eu já estou encerrando. O Senhor, quando Ele olha para um coração desejoso em acertar, quando o Senhor olha para um coração ansioso em fazer aquilo que é correto perante os olhos dEle, Ele favorece o seu filho. Ele favorece o seu filho. Amados, o crente precisa ser o guardião dos maiores e mais elevados valores morais da face da terra. O crente precisa reservar e guardar e preservar um nível de moralidade muito além do que aquilo que se faz por essas ruas aí. A palavra de Deus nos desafia a vivermos verdades que pessoas vão olhar para nós e caçoar de nós. E nós seremos levados como ovelhas em direção ao matadouro. Não foi isso que aconteceu com Cristo? Que o Senhor nos dê a graça e nos ajude
É difícil. Mas é possível. Ei, fala para a pessoa do seu lado aí, é difícil, mas é possível. Você quer brilhar a luz de Cristo? Só assim. Só assim. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e segue-me. O que Cristo falou para nós. Receba a graça de Deus. Assuma o teu chamado. Seja um inconformado naquilo que Deus faz queimar dentro do teu coração. E resolva as tuas pendências para você viver os propósitos do Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano. Feche os teus olhos, vamos orar.